da gente de hoje e tem mais perguntas sim, viu? O pessoal tá aí, ó, querendo tirar todas as dúvidas. Vamos soltar mais uma pergunta aí do pessoal que tá aí com dúvidas. Solta aí, Jana, vai. Doutor, quem tem colesterol alto sente alguma tontura? Sente tontura? Sente alguma coisa, doutor? Não, a tontura, o sintoma, o colesterol ele não dá sintoma. Quando existe algum sintoma, na verdade a pessoa já tem uma doença provocada pelo colesterol alto ou por outro fator de risco. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma placa de gordura na artéria aqui do pescoço, chamada carótida. Essa placa de gordura, muitas vezes, ela é silenciosa, também como eu falei, e essa placa, ela em algum momento, ela pode começar a dar tontura. Mas em decorrência já da doença, no caso a ateromatosa, que é a doença que a gente chama aterosclerótica, e na verdade é o quê? Formada por ateromas, as placas de gordura, que a gente chama cientificamente de ateroma. Essa placa, quando ela obstrui a artéria aqui do pescoço chamada carótida, então ela pode dar sintoma como tontura. Muito bem. Temos um áudio aí, solta aí, Janaína, o áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu também tenho uma dúvida muito grande em relação ao ferro, doutor. Eu gostaria de saber quais são os sintomas que a pessoa sente quando o ferro está alto. Pode dar infarto também? Obrigada. O ferro elevado, ele pode trazer alterações no coração, né, deixando um músculo cardíaco com uma certa deficiência, fraco. Quanto mais alto o ferro, ele pode, não só o coração, mas outros órgãos, como por exemplo o fígado. E no coração, o coração fica endurecido, com dificuldade de relaxar para poder fazer a contração. Então, no futuro, a pessoa poderá ter um quadro de insuficiência cardíaca. Maravilha. Bom, já que estamos aqui falando de colesterol, Sabrina Barbosa está nesse momento ao vivo aí com a nutricionista que vai mostrar pra gente alguns alimentos que controlam o colesterol. Bom dia, Sabrina. Tudo bem? Com quem você tá agora? Bom dia, Marília. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Eu estou aqui com a nutricionista a doutora Jéssica Lisboa para falar justamente sobre essa questão do colesterol, alguns alimentos que podem diminuir o risco, que podem realmente, quando a gente coloca na nossa dieta alimentar, melhorar os nossos hábitos, ficarem mais saudáveis e contribuir para a diminuição desse colesterol. Ela vai me explicar direitinho que alimentos são esses. Doutora Jéssica, bom dia. Eu já começo perguntando, a questão do colesterol alto realmente é uma preocupação, mas existem alguns itens que a gente pode colocar aí no dia a dia que podem diminuir isso, não é? Bom dia. Bom dia, exatamente. A alimentação saudável ela é primordial para que tenhamos uma boa saúde, mas tem alimentos sim específicos que eles conseguem reduzir o colesterol e manter a gente cada vez mais saudável. Nesse caso, quais seriam os alimentos que a gente pode colocar na nossa dieta do dia a dia que vai realmente dar uma melhorada? Então, eu tenho alguns aqui que são chave, né? Temos a semente de linhaça, mas também a farinha de linhaça, é muito boa, linhaça dourada. Temos os pistaches, também tem gordura muito boa associada na sua composição. E essa gordura boa que a gente chama faz com que reduza os níveis de colesterol. Temos a chia também, apesar de ser uma semente muito pequena, ela é muito poderosa. Tem cálcio, tem fonte de fibra, tem ômega 3, né? Assim como a linhaça também tem ômega 3. E esse ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então ele vai ajudar a reduzir triglicerídeo, colesterol e ainda aumentar o colesterol bom que a gente chama o HDL. Temos a farinha de aveia, né? Em flocos grossos ou em farelo. Também ajuda na redução da glicemia, do colesterol, triglicerídeo, por ter fibra na sua composição. É uma fibra chamada beta-glucana, muito positiva, muito potente, que ajuda a levar embora esse colesterol ruim que está se acumulando no nosso corpo. E temos as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, riquíssimas nas gorduras boas, poliinsaturadadas, que ajudam a reduzir também esse colesterol e as frações de colesterol como um todo. Então, inclua no seu dia a dia, né, uma porção de pistache, uma porção de castanha do Pará, 2 castanhas do Pará, até 5 pistaches no dia, num lanche. Pode colocar numa fruta, não é, a semente de linhaça. Pode fazer uma mistura aí com sucos também, né? Isso, exatamente. Você pode incluir no suco, nas frutas, a farinha de aveia, a semente de linhaça, a semente de chia e vai ficar maravilhoso.
Agora, doutora Jéssica, a gente fica muito confuso com relação ao que é o colesterol bom, colesterol ruim. Como é que você me explica isso? Então, temos que ter a preocupação se tivermos colesterol total no exame aumentado, o LDL aumentado, o triglicerídeo aumentado e o HDL, que seria o colesterol bom, reduzido. Então, nós ficamos preocupados de fato, né? E se a pessoa tiver alguma predisposição cardiovascular, algum histórico familiar, então a gente tem que estar atento. Se eu só tiver um colesterol um pouco elevado, né, passando do limítrofe, eu não tenho que me preocupar tanto, né? Mas eu tenho que cuidar assim da minha saúde. Mas se eu tiver o colesterol e as outras frações, não é, lipídicas que a gente chama, alteradas, aí sim é um risco muito alto. Obrigada, doutora Jéssica, pelos seus esclarecimentos. Então, fica a dica hoje do dia de doutora Jéssica Lisboa para a gente colocar esses alimentos aqui, olha, no nosso dia a dia para, se Deus quiser, melhorar tanto a nossa saúde, qualidade de vida. E claro, Marília, aquela dicasinha que a gente não pode deixar de falar. Gente, vamos nos cuidar, procurar um nutricionista, um médico, pessoas realmente que possam estar nos orientando para ter uma melhor qualidade de vida, porque saúde tem que ser, sim, sempre em primeiro lugar, não é isso? Eu volto com vocês direto aos estúdios. Exatamente, saúde sempre em primeiro lugar, né, gente? Nós, sem saúde, nós, se não tivermos saúde, não temos nada, porque a gente não faz nada, não trabalha, nem levanta da cama, enfim, nem cuida dos nossos filhos, essas coisas todas aí. Mas, enfim, temos que ter saúde, cuidar primeiramente da nossa saúde, fazer todos os nossos check-ups que pudermos, né, durante o ano inteiro. Vai no cardiologista, ginecologista, urologista, gastro, o que você puder, oftalmologista, mas não deixa de ir fazer, né, um check-up pelo menos uma vez ao ano, né, para que você possa ver como é que tá a tua saúde. Mas olha, tem mais uma pergunta aí, né? Solta mais um Fala Povo. Doutor, pessoas magras têm colesterol alto? Exatamente, né? Pessoas magras podem ter colesterol elevado, né? Eu chamo a atenção até que o colesterol, ele 70% é de origem genética e 30% é de origem alimentar. Então, muitas vezes, se você tem parentes com colesterol elevado, você tem uma chance de ter esse colesterol elevado também. E mesmo assim, a pessoa pode ser uma pessoa magra. Não é obrigado que seja obeso. Muitas vezes a gente associa... Tem gente que é magra, come de tudo. Ah, eu sou magra, eu posso comer tudo. A gente usa muito um termo, diz que é o magro por fora e gordo por dentro. Porque você pode ter as taxas todas alteradas. Bem altas, né? Vamos lá, temos pergunta aqui na tela. Solta aqui, Jana. Bom dia, gostaria de saber se problemas cardiovasculares, como por exemplo vasos entupidos, pode apresentar algum sintoma. Qual exame posso fazer para ver como está meu sistema cardiovascular? Se tenho vasos entupidos, como posso fazer para que voltem ao normal, né? Ou seja, não tem jeito. Então, a questão dos problemas cardiovasculares, né? Para saber se tem algum vaso entupido. Então, qual o sintoma? Então, se esse entupimento, que na grande maioria dos casos acontece na artéria do coração, chamada artéria coronária, isso pode dar sintoma como dor do peito, falta de ar, sensação de batedeira no peito, que são as palpitações. Aquela pessoa que faz um esforço que ela fazia e não sentia nada, ela faz aquele esforço e passa a ter sintoma como sensação de fadiga, sensação de tontura e até mesmo de desmaio. Isso aí são sintomas em decorrência de entupimento nas artérias do coração. Já se esse entupimento é na artéria do pescoço, chamada carótida, você pode ter sintoma como tontura, dor de cabeça também e às vezes a sensação de escurecimento de vista que as pessoas têm. E o que fazer? Quer dizer, você precisa fazer um diagnóstico. Sim. Se você tem algum desses sintomas, procure o médico. E, claro, ele vai fazer uma história detalhada, vai fazer um exame físico e, com isso, vai detectar se você tem chance de ter ou não algum problema desse tipo. E aí, sim, você vai fazer exames como o eletrocardiograma, que é o que a gente diz, é a partitura musical do coração, onde você vai ver o ritmo do coração. Se o coração está no ritmo correto, se as batidas do coração estão corretas, estão cadenciadas. Então, você vai fazer um eletrocardiograma. E depois do eletrocardiograma, outros exames poderão ser necessários, como o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, onde você vai visualizar internamente o coração, as válvulas, o tamanho do coração, a força desse coração. E o que fazer para você desentupir os vasos, né? Na verdade, você precisa baixar o nível de colesterol.
Você precisa tratar outros fatores de risco, como, por exemplo, tratar a pressão arterial. As pessoas têm pressão arterial alta e colesterol alto é muito perigoso. Então, você tem que tratar também a pressão arterial. Estimular a pessoa a emagrecer, perder peso. A perda de peso, ela favorece que esse colesterol saia das artérias, muitas vezes, e seja devolvido para o fígado. Porque a atividade física ela vai melhorar o colesterol bom, chamado HDL. E com isso, esse HDL, normalmente, ele retira o colesterol das artérias. E, claro, o estilo de vida saudável, né? Procurar sempre fazer as dosagens das taxas, medição da pressão arterial, procurar estar sempre se pesando para ver se o peso saiu muito do que era o peso habitual da pessoa e procurar ter um estilo de vida saudável para evitar essa doença cardiovascular. Vamos lá, tem um áudio, solta o áudio. Bom dia, meu nome é Adriano, eu moro no bairro do Rangel. Às vezes eu sinto umas pontadas no coração, do lado direito, do lado esquerdo do coração, e ronco muito à noite. Tenho diabetes. Será que tem a ver com colesterol? Obrigado, bom dia. A questão de roncar, o ronco, ele muitas vezes está associado à apneia do sono. Então, a pessoa que ronca, normalmente é aquela pessoa que ela tem um sono de péssima qualidade. Ela acorda de manhã sem ter a sensação de ter dormido bem. Então ela acorda toda quebrada e ela passa o dia com sonolência. É aquela pessoa que dormiu a noite toda, acorda e diz, parece que eu não dormi nada. E passa o dia dormindo, às vezes cochilando, tendo sonolência diurna. E aquela pessoa, muitas vezes, ela pode ter essa apneia do sono, ela está associada à doença cardiovascular, a infarto e derrame cerebral. Pra você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que têm derrame cerebral, que a gente tem 2 tipos de derrame, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é o que falta sangue, o hemorrágico é quando um vaso se rompe. De cada 10 que tem o derrame do tipo isquêmico, 9 tem a apneia do sono. Então, a apneia do sono, ela pode trazer, e como ele falou, tendo diabetes, aí tem uma chance maior. E a dor, essa dor que ele diz pontada, ela é uma dor que a gente chama atípica, porque a dor típica, a dor do problema cardiovascular é a dor em aperto no peito que vai para o braço ou para o pescoço. Mas existem pessoas que podem ter dor atípica. Então, qualquer dor no tórax, ela precisa ser investigada. Principalmente no caso quando existe apneia do sono e diabetes. Ok. Tem mais um áudio, solta mais um aí, vai. Eu ia perguntar pro doutor se eu tenho um prolapso, né, na via mitral e... Não entendemos. Tava baixinho. Coloca novamente um pouco mais alto, por favor. Perguntar pro doutor se eu tenho um prolapso, né, na via mitral e se eu corro o risco de ter uma arritmia. Tenho 55 anos. O prolapso da válvula mitral, o que é o prolapso? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, você tem uma válvula chamada mitral. Quando essa válvula está um pouquinho maior do que o habitual, essa válvula, ela que a gente diz, ela está com o prolapso para dentro do átrio. Normalmente a válvula ela fica totalmente dentro do ventrículo. Quando essa válvula, ela, no caso, Marília, está um pouquinho para dentro do átrio, é como se ela tivesse um pouco repuxada. A gente sempre explica para os pacientes o que é o prolapso. É como se fosse uma orelha, que é um pouquinho mais abanada do que a outra. Então, você tem a válvula tricúspide, que é a válvula do lado direito do coração, entre o átrio direito e o ventrículo direito. E nós temos do lado esquerdo a válvula mitral, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Se essa válvula está como se fosse uma orelhinha de abano, um pouco para dentro do átrio, ela repuxa um pouco o que a gente chama as cordoalhas, que prende essa válvula no ventrículo, e com isso há uma tendência da pessoa ter um pouco mais de arritmias. Então, os estudos mostram que a pessoa pode ter a sensação de palpitação. Claro que também, muitas vezes, a pessoa com prolapso, ela também tem, muitas vezes, ansiedade. Então, essa ansiedade, ela muitas vezes provoca um pouco mais a sensação de percepção das batidas do coração. Tem gente que fica muito ansioso, aí fica, tô com as pontadas no coração, tô sentindo isso, tô sem ar, né? Tem gente que fica sem ar. Por que a pessoa fica sem ar às vezes, doutor? Isso. Fica assim... A falta de ar muitas vezes pode estar ligada à questão da ansiedade, né? A pessoa ansiosa muitas vezes. Ou até se a pessoa, por exemplo, não faz atividade física, ela tem um prolapso da válvula mitral, muitas vezes ela é sedentária, então ela tende a se cansar com mais facilidade. Pode estar associado a isso também. Muito bom. Vamos soltar mais um áudio, o último agora, tá? Vamos lá, vamos embora. Bom dia. Eu queria perguntar ao doutor Valério
Eu já fiz um cateterismo, angioplastia. Fiz tudo rápido. Eu faço dieta de gordura, de massa, de tudo. E tomo muito remédio. Eu posso ainda acontecer de fazer isso tudo de novo? A questão do cateterismo, quer dizer, a pessoa faz dieta, então a chance é menor. Mas assim, a pessoa que tem um problema já detectado através do cateterismo, né, que o cateterismo é um caso já extremo, quer dizer, normalmente você, como eu falei, você começa com eletrocardiograma, ecocardiograma, aí você vai fazendo outros exames. Se você percebe que realmente existe um entupimento, muitas vezes a pessoa vai para o cateterismo. Isso aí vai depender muito do grau de obstrução das artérias do coração. Muitas vezes a pessoa tem muitas artérias com muita obstrução, então essa pessoa precisa ser bem conduzida, precisa ser bem acompanhada, precisa ter regularidade nas suas consultas. E claro, a chance ela é maior, mas dependendo do estilo de vida, como ela colocou, ela faz dieta, evita as gorduras, ela tem o seu acompanhamento com o seu médico, a chance é menor. Mas é importante estar atenta e manter a periodicidade que muitas vezes o seu médico vai dizer, ó, vem aqui daqui a 6 meses, vem aqui daqui a 1 ano, enfim. E que a pessoa mantenha isso para que ela tenha uma chance menor de ter um novo cateterismo. Maravilha, viu? Vamos só mais uma agora, só mais uma na tela, vai, só mais uma. Doutor, e o ecocardiograma, né, que diagnóstico das placas de gordura do pescoço? Eu acho que exatamente, é o exame chamado, é um ecodoppler das carótidas e vertebrais. O nome chama-se ou ultrassonografia dos vasos cervicais, que cervical é o pescoço. Então, o ultrassom dessas artérias, chamado Doppler de carótidas ou ecodoppler de carótidas, esse exame vai diagnosticar a presença de placas. Na verdade, é um método não invasivo, rápido, indolor, que você já diagnostica o começo das placas. Então, você consegue detectar através do pescoço o início de tudo para que você possa combater isso com os alimentos, com um estilo de vida saudável e, claro, em alguns casos, até mesmo medicamento, dependendo do tamanho da placa. Maravilha, viu? Obrigada, doutor Valério, por ter vindo aqui nos esclarecer sobre esse assunto mais uma vez. Viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Marília, sempre a oportunidade de estar aqui com vocês. Aí, gente, olha, vou a um intervalo bem rapidinho. Na volta, tem muita coisa boa, inclusive, muito forrozinho.